Flamengo não toma conhecimento do Botafogo, esculacha e vence fácil demais. Áudio do VAR foi divulgado de madrugada e deixa claro mais uma vez aí que é muito difícil marcar qualquer coisa a favor do Flamengo e é muito fácil marcar contra. É uma falta de critério absurda. A arbitragem continua sendo protagonista do futebol brasileiro. Além disso, tem o Flamengo definindo nomes para zaga, para contratar já para a próxima janela, para completar o elenco aí. Já começou algumas negociações, a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje. E tem também a Conmebol fazendo um anúncio para os semifinalistas sobre o local da final. E a gente vai trazer todos os detalhes aí no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Manhã de quinta-feira, com 3-0 no lombo do Botafogo, que não jogou absolutamente nada. Muito por conta do Flamengo, que teve um ótimo sistema defensivo aí na partida e conseguiu anular a maioria das jogadas. E isso pode até ligar um sinal de alerta aí para o Filipe Luís sobre a necessidade de um primeiro volante ali, um pouco com características mais específicas de marcação, porque o Flamengo, sem dúvida, ficou mais seguro ali atrás. O Botafogo, em 90% das vezes que finalizou, foi com chute de longe, de fora da área. Então, acho que isso pode fazer alguma diferença aí na percepção do Filipe Luís. Mas antes, vamos passar aqui a agenda. O Flamengo agora, depois do jogo, faz a regeneração, continua a preparação para a partida de domingo contra o Palmeiras, partida importantíssima. O Palmeiras venceu o jogo contra o Red Bull ontem, começou até o momento da virada, o Red Bull parecia até melhor, mas aí o Palmeiras, a bola bate, rebate, sobrou ali para o Vitor Roque, acabou virando o jogo e aí abriu a porteira, fez um monte de gol. Red Bull também não jogou nada depois que tomou a virada, sofreu, sentiu o golpe, né? E não conseguiu ser páreo pro Palmeiras, assim como o Botafogo não chegou nem perto de ser páreo do Flamengo. A gente, depois desse jogo do Palmeiras, vai se concentrar totalmente na Libertadores, Flamengo e Racing, 9h30 da noite do dia 22. Em seguida tem o Fortaleza, dia 25, às 7h30 da noite, na casa do Fortaleza, Castelão. E 29/10, o jogo da volta da Libertadores contra o Racing, lá na Argentina, às 9h30 da noite também, na outra semana. Então, é uma sequência dura aí para o Flamengo e a gente espera que sigam inspirados o Pedro, o Arrasca e principalmente o Filipe Luís para colocar o Pedro para jogar, né? A gente vai falar mais sobre isso no vídeo de hoje também. Flamengo atropelou o Botafogo, que praticamente não habitou a área do Flamengo. A defesa, na minha opinião, foi muito bem de forma geral. O Botafogo teve algumas chances, chegou em alguns momentos ali uns cruzamentos perigosos e tudo mais, que isso faz parte do jogo. O Botafogo tem qualidade, não dá para negar, mas não teve aquelas chances muito claras de gol, não. O Rossi foi muito bem, muito seguro, mas não teve aquele lance cara a cara. Quando teve, o Botafogo finalizou para fora, ou cruzou errado, ou chutou na lua, inclusive alguns chutes de longe na lua do Botafogo. E de forma geral, a defesa do Flamengo, na minha opinião, se portou muito bem. E aí, como eu dei uma introdução agora enquanto eu falava da agenda, na minha opinião, esse jogo liga um sinal de alerta para possível necessidade de jogar com cabeça de área mais da função, principalmente em jogos com outro time um pouco mais técnico, em que o Flamengo não vai fazer aquele amasso 100% do tempo. Então, nessa partida jogou o Everton Araújo, que não jogou mal, jogou dentro das limitações dele, que é com uma grande capacidade defensiva,
Porém, na hora que ele rouba a bola e precisa construir, ele tem um pouco mais de dificuldade, tem uma lentidão maior para definir o passe, para tomar decisões, e ele continuou mostrando isso. Porém, na parte defensiva ele foi muito bem, temos que reconhecer. Agora, eu acho que a figura de alguém mais marcador fez a diferença, porque também no segundo tempo entrou o Pulgar no lugar do Everton Araújo. E o Pulgar, meu amigo, que retorno sensacional, jogando demais, correndo, dando carrinho, dando ali o que, na minha opinião, faz muita falta. Precisa ter aquele jogador de marcação, e é claro que se ele puder ser o Pulgar é sempre bom, porque o Pulgar, além de uma ótima marcação, entrega muito em relação à saída de bola, tem visão de jogo também, e aí a gente fica naquela dúvida se a escolha vai ser por manter Saul e Jorginho e adicionar o Pulgar ali atrás, com o Saul passando a fazer aquela função do Gerson pela direita, ou se ele vai tirar o Saul e deixar ele como opção de banco, não sei. Mas o fato é que, na minha opinião, o Flamengo precisa desse cara ali de marcação, principalmente nos jogos maiores. Pegar agora essa sequência que o Flamengo vai ter de Palmeiras, de Racing pela Libertadores, eu optaria por jogar com um cara mais específico de marcação ali. E de preferência o Pulgar, que demonstrou que já está recuperado. De fato, ele tendo condições de jogar os 90 minutos, eu entraria com o Pulgar já contra o Palmeiras. Comenta aí se você concorda comigo. Cebolinha entrou muito bem, mas acabou sentindo o músculo, sentiu a coxa e acabou saindo de maca. O Flamengo já divulgou nota sobre ele que a gente vai ler já já. Luiz Araújo muito bem. Rossi muito seguro, apesar da maioria dos lances terem sido chutes mais de longe, mas o Rossi demonstrou uma grande segurança. Isso, para mim, é um dos principais pontos que um goleiro precisa demonstrar, é a segurança. Arrascaeta muito bem também, distribuindo a bola. Em alguns momentos ficou meio sumido, mas quando precisou, apareceu bem, distribuindo bem legal o jogo, mas não chegou a ser um dos grandes destaques da partida. Os dois destaques, para mim, foram Luiz Araújo e o Pedro. Claro, o Pedro sensacional. O Pedro, não dá pro Felipe Luiz ficar sempre nesse discurso, minhas convicções e etc. Meu amigo, você precisa de pressão na marcação, você vai botar o Pedro ali em uma faixa do campo que ele não vai precisar correr de um lado para o outro, ele vai conseguir fazer a pressão quando a bola chegar naquela faixa ali que ele tiver. Fora isso, ele tem que ficar lá para fazer gol, que a bola sobra para ele, é gol. E além de tudo, ontem ele demonstrou qualidade no passe, no gol do Luiz Araújo, em que ele espera e dá o passe cavando ali nas costas do zagueiro do Botafogo para deixar o Luiz Araújo na cara do gol. O Pedro tem qualidade demais e não pode ficar no banco do Flamengo. É inadmissível um jogador como o Pedro ser reserva do Flamengo. É claro, tem jogos de controle de carga, tem jogos que são de fato para poupar, aí ok. Agora, em um jogo em que o Flamengo está entrando com força máxima, precisa vencer jogos importantes, o Pedro estar no banco, aí eu não consigo entender, não entra na minha cabeça quando o Felipe Luiz faz isso. E na coletiva ele falou depois, inclusive, meio em tom de irritação, que a questão do ataque do Flamengo, ele vai sempre seguir as convicções dele. Eu espero que esse jogo de ontem, como ele mesmo fala, o campo fala, né, tenha servido para mudar a convicção dele em relação ao Pedro e torná-lo titular absoluto quando o Flamengo jogar com o time completo, porque não tem como. As outras opções que o Flamengo tem, todas são improvisos de centroavante. Plata, inclusive, entrou de centroavante e fez um gol de cabeça. Ele, improvisado, às vezes consegue ir bem ali, mas não é a especialidade dele. O Pedro é o especialista na área. Claro que quando tiver um outro atacante para brigar por posição e o Pedro não estiver muito bem, é claro que ele vai ter o risco de perder a posição. Mas hoje ele não tem concorrente. E ele precisa dessa sequência, como ele mesmo falou depois do jogo, e a gente vai trazer a fala dele aqui também. Mas acho que o Pedro, sem dúvida nenhuma, é o destaque individual dessa partida e espero que o Felipe Luiz pense da mesma forma e coloque o Pedro titular para marcar mais um golzinho, pelo menos contra o Palmeiras aí nessa partida de domingo.
Mas eu falei aqui do destaque individual, principal do jogo, porém, quem foi mais uma vez a estrela da partida? A arbitragem brasileira, a CBF, que gosta muito, parece que faz questão de ser sempre a estrela, de ser sempre o ponto mais comentado do jogo. Deixou de marcar um pênalti claro no Luiz Araújo, deixou de expulsar o jogador do Botafogo na solada que deu meio na canela, meio na coxa ali do Emerson Royal, e continua querendo ter esse protagonismo aí no futebol brasileiro. O áudio que foi divulgado na madrugada é uma coisa bizarra. Bizarra. CBF divulga áudio do VAR do lance em que o Flamengo reclamou de pênalti contra o Botafogo. Ele começa com uma frase que é absurdamente ridícula já. O jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. E o que isso é? Se pisou no pé, é pênalti, amigo. Ou agora, a situação ali, um contato em que o jogador pisa no pé do outro, impede o outro de continuar correndo, não é mais falta. Ah, mas a bola tinha ido pra frente. Mas pisou no pé. Ele ia continuar disputando a jogada. Os outros lances aí, que se a gente rodar a internet, foram marcados pro Palmeiras esse ano, deixaram de ser marcados pro Flamengo, é uma diferença de critério absurda. Absurda. Não tem nem comparação. Vejo um contato muito leve, não vejo um pisão claro, não impacta na jogada, tudo checado, pode seguir. Cara, é vergonhoso. Eu não sei como esses caras conseguem falar isso dessa forma, com tanta falta de critério. É muito clara essa falta de critério e o Flamengo acabou sendo prejudicado mais uma vez. Só não vai reverberar tanto porque o Flamengo venceu o jogo. Mas claramente foi deixado de um jogador do Botafogo ser expulso e um pênalti a ser dado para o Flamengo. O jogo deveria ser no mínimo 4-0, um chocolate maior ainda para cima do Botafogo. Depois do jogo, a Arrascaeta postou: que momento passa o futebol brasileiro? Jogadores estão deixando de ser os protagonistas. Exatamente isso. Tá? Uma coisa ridícula. E muito por conta dessa influência da Leila Pereira nos bastidores. E, assim, tá? Chega a ser desanimador. Se a gente sabe que vai ver o jogo e precisa quase arrancar a perna para ser uma falta do Flamengo, pênalti, então, eles vão dar um jeito de arrumar uma desculpa e não dar o pênalti. A não ser que o jogo esteja já encaminhado para não prejudicar o Palmeiras. Enfim. Coletiva depois do jogo, Felipe Luiz, entre outras coisas, elogiou muito o Michael. Falou que esse Michael que eu vi nos treinos, na data FIFA, é imparável. Então ele tá dando aí uma perspectiva, um panorama para o Michael voltar a ter bons momentos, a ter oportunidades. Espero que sim. Se o Michael estiver jogando muita bola e voltar a ser o Chuck, né? Que jogou muito naquela época do... Quando o Michael tá feio, esquece. Espero que ele volte a jogar tudo que ele sabe. E aí pode ser uma último tiro aí de oportunidade do Michael para mostrar futebol e poder, de repente, ficar no Flamengo. Espero que ele jogue muita bola, faça muito gol e o Flamengo repense se ele jogar tão bem assim. Agora, se ele mantiver a forma que ele vem tendo, aí não faz sentido ficar. Espero que, de fato, o Felipe Luiz esteja certo e ele jogue muita bola. Vamos ver. Crítica. Depois disso, da fala do Michael, o Felipe Luiz criticou a arbitragem e questiona os critérios de marcação das faltas. Como é difícil dar uma falta para o Flamengo e como é fácil marcar contra. E isso está cada vez mais claro. Já está escancarado. De forma geral, todos os outros times, mas principalmente o Palmeiras, ficam pintando muito o Flamengo como vilão nessa história de Libra. O ódio pelo Flamengo é muito alimentado de forma geral. Então, é sempre muito fácil marcar coisas contra o Flamengo e sempre muito difícil marcar a favor. O Flamengo tem sempre que trabalhar dobrado para ter uma arbitragem justa. Não é nem ter uma arbitragem favorecendo, não. É ter uma arbitragem neutra, justa. Tá ficando cada dia mais complicado. O Flamengo emitiu nota sobre a situação do Everton Cebolinha. E aí
soltou esse comunicado oficial aqui. O atacante Everton Cebolinha, substituído no segundo tempo de Botafogo 0, Flamengo 3, deixou o campo com dores no músculo anterior da coxa esquerda. Ele fará um exame de imagem nessa quinta-feira e será reavaliado pelo departamento médico do clube. Depois do jogo também, Pedro falou. Após a vitória sobre o Botafogo, o atacante Pedro concedeu entrevista ao Premier, comentou sobre voltar a ter uma sequência pelo Flamengo. Com certeza é importante ter sequência para desempenhar bem. Entrar em um jogo e no outro não, às vezes acaba tirando a confiança e a sequência. Todo jogador quer jogar. Eu, como atacante, quero estar em campo para ter essa sequência. Feliz por hoje, começar jogando, fazer gol, espero que seja assim para o resto da temporada, disse Pedro. Dando uma alfinetadinha aí no Felipe Luiz e eu espero que surta efeito e que o Pedro passe a ser convocado com uma frequência maior. E agora, vamos falar sobre o jogo de domingo Flamengo e Palmeiras, porque mais de 55 mil ingressos já foram vendidos, certeza já de casa cheíssima, lotada, Maracanã lotado para Flamengo e Palmeiras nessa 29ª rodada do Brasileirão. Jogo crucial para o Flamengo empatar em pontos com o Palmeiras. Respirem e se preparem para um jogo mais uma vez com protagonismo de arbitragem, mas o Flamengo precisa vencer o Palmeiras, vencer a arbitragem, que vai jogar junto do Palmeiras, não tem jeito, mas é um jogo que o Flamengo precisa dar o jeito dele e vencer. Então, vamos acompanhar, porque vai ser um jogão e jogo de fortes emoções aí, né? Enfim. Eu gosto nem de pensar como é que pode ser esse jogo aí por conta da arbitragem. Por conta do Flamengo, não. O Flamengo eu acho que tem capacidade total de vencer o Palmeiras. Mas a arbitragem chega a dar uns calafrios aí quando a gente pensa como é que pode ser o jogo, né? Enfim. Em reunião realizada nessa quarta-feira, dia 15, a Conmebol confirmou aos clubes semifinalistas da Libertadores, Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU, que a decisão da competição continental está mantida para Lima, no Peru. Então, a gente deve realmente, apesar de algum momento mais turbulento na política lá do Peru, que tinha acabado levantando essa possibilidade de troca da final, do local da final, que poderia ir até para o Paraguai, sondou-se aí essa possibilidade, mas a princípio está mantido. E para o Flamengo, pela superstição, é até bom, por conta da final de 2019 ter sido por lá também. Então é boa notícia, ao meu ver. Então tá mantido. E também pra galera que já tá comprando pacote de viagem, garantindo, só esperando a partida confirmada aí, se o Flamengo conseguir realmente passar do Racing, às vezes já adianta, né, uma reserva ali de pacote de viagem. Quando tem essa mudança aí, às vezes os caras têm que gastar mais dinheiro. Então, por esse lado também é importante ter o local mantido. Vamos falar agora de mercado da bola, porque tem novidade, com o Flamengo atuando em duas frentes aí no mercado de renovações e de contratações, com novidades nessas contratações. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá pro mercado da bola agora. Flamengo segue essa janela atuando em duas frentes, renovações e contratações. Renovações, principalmente Felipe Luiz, que tá naquela negociação, pediu um dinheirão. O Flamengo vai tentar aí chegar perto desses valores que ele pede, vai fazer uma contraproposta ali no meio termo. O Rossi também deve ser um dos próximos aí a entrar em negociação. Em seguida, a gente espera, pelo menos isso já foi falado pelo Boto em alguns momentos, mas a gente espera que logo depois desses dois o Pedro entre nessa fila, porque ontem ele mostrou mais uma vez que ele é especial, é diferente, tem que manter o cara aqui pelo máximo de tempo possível
E espero que já chegue logo essa vez do Pedro negociar para renovar. Sobre contratações, como eu trouxe, o Flamengo já definiu o perfil para goleiro. Não vai trazer goleiro medalhão, vai trazer goleiro jovem para disputar a posição com o Rossi. Isso não exclui o Brazão, que é jovem também, apesar dele ser um pouco caro. O Santos pediu ali cerca de 7,5 milhões de euros por ele, que é bem alto o valor. Então, o Flamengo tenta negociar. O Brazão é um dos principais nomes, mas tem outros nomes aí também cogitados. Tem o Mikael do Atlético Paranaense, entre outros nomes aí. Mas a tendência é que, de fato, seja um goleiro jovem. Goleiro jovem, que eu acho muito interessante, mas acho que agora seria caro de tirá-lo de lá, é o próprio Léo Link, que jogou pelo Botafogo ontem. Claro que tomou o golzinho debaixo das pernas ali, do Luiz Araújo, mas ele é um bom goleiro. Ele é daquela fábrica lá do Atlético Paranaense que não para de soltar goleiro bom. É um bom goleiro, na minha opinião. Ele tá cobrindo lá o Neto, né, que acabou de chegar no Botafogo, mas acho que tá lesionado. Mas acho que hoje, para tirar do Botafogo, acabaria sendo caro. O Botafogo costuma pagar caro pelos jogadores, mas revender mais caro ainda. Então, mas eu acho um bom jogador. Comenta aí o que você acha desse Léo Link do Botafogo. Outra prioridade para o Flamengo é o atacante para o lugar do Pedro, que a gente já trouxe aqui, que o top 1 prioridade é o Tati Castellanos, que o Flamengo segue sim em conversas com o staff do jogador, ainda não conseguiu marcar uma reunião com o Alásio, isso provavelmente mais por conta do Flamengo, que está terminando essa parte das renovações antes, para voltar a pisar mais fundo aí nas contratações, mas o Flamengo estuda ali a possibilidade de aumentar os valores oferecidos na última janela. O Flamengo chegou a esticar a corda ali até os 25 milhões de euros, mas não seguiu. Em frente eram 20 mais 5 variáveis, né? E aí o Flamengo tá fazendo ali um estudo para fazer uma proposta ainda maior, tendo em vista que o Tati Castellanos está deixando claro lá na Itália que quer vir para o Mengão, e esse seria o jogador para o Flamengo ir buscar no aeroporto, que é um cara que chegaria para jogar muito aqui no Flamengo, no futebol brasileiro. Então o Flamengo segue aí fazendo essas conversas com o staff do jogador para mais para frente fazer uma nova proposta de fato, apresentar à mesa da Lazio, e vamos ver, espero que dê certo. Sobre o zagueiro, a gente tem novidade, a gente teve confirmação aí de uma coisa que a gente já vem trazendo para vocês aí há algumas semanas, que é o interesse do Flamengo no zagueiro Vitão, no Nino também. Ontem saiu de forma mais abrangente aí pela mídia, tanto do Flamengo, do futebol brasileiro, que o Flamengo tem interesse nesses dois jogadores para a zaga no fim do ano. Porém, ainda não está saindo em muitos lugares, mas é uma informação que o Flamengo trabalha com o nome do Lautaro Ribeiro também, o zagueiro do River, e não é um dos primeiros nomes por conta do valor alto. E o Flamengo ele não tem como prioridade trabalhar com trocas, mas vê como uma possibilidade ali de até zerar o valor que precisa pagar pelo jogador e talvez até receber algum dinheiro de volta numa possível troca pelo De La Cruz. Como eu trouxe aqui para vocês, o Flamengo trabalha com esse nome, vem conversando com o staff do jogador, também vem conversando com o Zenit em relação ao Nino, vem também falando com o Inter de Porto Alegre sobre o Vitão. Então são esses os 3 nomes principais para a zaga do Flamengo. Quero mais uma vez ouvir de vocês aqui qual é o nome entre esses que mais agrada a vocês, porque para a gente continuar desenvolvendo aqui a opinião e também comentários sobre tudo, sobre essa vergonha aí da arbitragem, a influência da Leila Pereira nesses árbitros sempre prejudicando o Flamengo ou sempre tentando prejudicar o Flamengo, porque ontem não deu certo, Flamengo humilhou o Foguinho, que continua sendo só bairro, tempo de Botafogo já acabou há muito tempo, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!